uma jornada de decisão neste ano 2023. Um texto bastante conhecido de todos nós, lá no livro de Números, no capítulo de número 13, Números, Êxodo, Levítico, Números, é o terceiro livro, né? Números 13. Eu vou ler apenas um versículo e depois nós contamos a história para os irmãos, na medida em que nós estivermos meditando. Números 13, apenas um verso eu quero ler com os irmãos, o verso de número 30. É uma história bem conhecida de todos nós, né? Eu quero ler o verso 30 para a nossa meditação nessa noite. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mais uma vez. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Amados, o que mais nós temos ouvido nesses dias são notícias preocupantes sobre a situação do mundo, a situação da nossa nação, né? Crises e sinais do sofrimento têm sido mostrado pela natureza, né? Invernos terríveis, chuvas torrenciais, crise de energia, né? Coisas que estão dizendo de falta de alimento, né? Guerras, rumores de guerra, né? O Brasil numa situação difícil, complicada, preocupante, né? Tirando o sono de muitas pessoas, de muitos de nós. Como se não bastasse, né? Temos passado por esses 2 anos, né? De Covid-19 aí, onde existe muita gente com sequelas ainda dessa doença, né? Tempos difíceis, mas não é um segredo para quem foi chamado para viver debaixo da graça, do amor de Cristo Jesus e para vencer todas as lutas e as dificuldades pelas quais nós vamos passar e temos de passar no nosso dia a dia, desde a criança, né, na sua mais tenra idade, até o idoso. Todos têm as suas lutas, todos têm os seus problemas, as suas dificuldades, mas nós como cristãos precisamos olhar para essas coisas dentro daquele projeto que o Senhor tem, né, de instalar o seu reino aqui na terra. E essa instalação do reino de Deus aqui na terra começa pela instalação do reino de Deus na minha vida. A partir do momento em que eu me sinto parte, né, desse projeto de Deus, que Deus me escolheu para instalar o seu reino sobre a face da terra, e começa esse reino através da minha vida. Eu sou esse instrumento. Então eu faço parte desse projeto de Deus sobre a face da terra. E a igreja é esse instrumento que Deus usa para instaurar, para estabelecer o seu reino sobre a face da terra. Você se sente parte desse projeto de Deus? Amém? Você se sente parte desse projeto de Deus? Amém? Porque as lutas estão aí, né? E muitos estão caindo e muitos estão desistindo. Só vai prevalecer aqueles que estiverem realmente olhando com os olhos da fé, estiverem dispostos a uma jornada de desafios, a uma jornada de decisões pela palavra do Senhor nosso Deus. E não é novidade para nós, porque Jesus já disse, lá em João 16, 33, ele disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu disse isso para que vocês tenham paz. Hoje, na meditação nossa, né, do Fé para a Vida, nós colocamos uma meditação a respeito da paz. Essa paz que Cristo quer nos dar, que é a paz que o mundo não pode dar e que o mundo não pode também tirar. Porque Jesus é o príncipe da paz. E quando nós temos esse príncipe da paz, nós temos paz. E é disso que Jesus está dizendo. Temos paz em meio às lutas, às dificuldades, os problemas, o que estiver acontecendo, nós estamos em paz, porque o Senhor está conosco, né? Ele diz assim, ó, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês também, Jesus dizendo, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo.
esse desafio do que o Senhor, amados irmãos, deu para a igreja, para cada um de nós, de instalar o reino de Deus no mundo caído, né? Dominado pelo mal e por seus anjos, certamente não é fácil. Certamente não é fácil. Se fosse fácil, os primeiros 12 discípulos de Jesus não teriam morrido da forma que morreram. Não teriam sido perseguidos da forma como eles foram perseguidos. Mas eles venceram o mal. Eles venceram este mundo. Porque eles tiveram plena consciência de que a missão deles não era ganhar este mundo, mas a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Penso, amados irmãos, que diante desse panorama e dessas perspectivas, nós precisamos aprender algumas coisas aqui com Caleb. Sempre falamos Josué e Caleb e destacamos sempre Josué. Hoje eu quero destacar o Caleb. Certamente Caleb era o mais velho, porque foi ele que assumiu a responsabilidade de conversar com o povo e de dizer para o povo o que é que ele pensava juntamente com Josué. Que para 2023 você tem uma jornada de decisões pelo Senhor, o nosso Deus. Você decida para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você decida não por você, mas você decida pelo reino de Deus, independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos, você decida pelo Senhor, para o Senhor e para o louvor da sua glória. O povo de Israel, amados irmãos, se encontrava numa situação bastante difícil. No deserto, todo aquele povo, aqui, né? Os irmãos às vezes ficam incomodados com as crianças que se movimentam de um lado para o outro, dentro da igreja, com ar-condicionado, tudo aqui, né? Arrumadinho, certinho para receber os irmãos. Né? Agora você imagine aquelas crianças lá no deserto, né? Como é que elas estavam vivendo? O que é que elas estavam passando? Imagine hoje os idosos, né? Preocupamos com os idosos, né? E tudo mais. Imagine os idosos lá no deserto, como é que eles estavam vivendo? Imagine você, toda a igreja vivendo no deserto, você e sua família vivendo no deserto, como é que você se comportaria? Né? E assim como nós vivemos, né, aqui também, eles tinham os problemas deles lá. Existiam muitos crentes, aliás, existiam muitos crentes lá, mas também existiam aqueles descrentes, né? Aqui nesse texto a maioria era descrente, né? 2 apenas eram crentes, Josué e Caleb, os demais não eram crentes, não temiam ao Senhor e não ouviam a voz do Senhor e não aceitavam a palavra do Senhor. Assim era a jornada deles ali, e assim foi a luta de Caleb, foi a luta de Josué para caminhar com esse povo. Porque eles acreditavam que Deus tinha um projeto na vida deles. Eles acreditavam que Deus tinha um projeto na vida do povo. E que por causa do projeto de Deus, eles iam entregar a vida deles para caminhar no deserto, contrariado do jeito que eles estavam, mas dizendo: o Senhor é Deus. É o Senhor que conduz a sua igreja. É o Senhor que conduz o seu povo. É o Senhor que conduz a nossa nação. Para nós, amados irmãos, nesses dias não é diferente. Não é também diferente. Assim também nós estamos vivendo. Você na sua família, né? Você na vida da igreja, a nossa nação, temos as preocupações, temos as lutas, temos as dificuldades, encontramos aqueles que estão querendo desistir, que estão achando que não vai dar para seguir em frente. Temos aqueles que creem realmente em Deus e que já entregaram as suas vidas para Jesus e estão dispostos a cantar aquele louvor que nós cantamos o último aí, né? Que eu não sei se todos prestaram atenção, dizendo que querem ir com Jesus, que querem encontrar com o Senhor nosso Deus, que estão prontos para morrer, para ir viver na glória. Eles tinham os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. Assim como nós também temos, irmãos. Mas aí depende das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Da decisão que você toma no seu dia a dia.
Cabe a você ouvir a voz do Senhor nosso Deus e prosseguir numa jornada de vitória, debaixo da direção e da orientação de Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E viver uma vida de obediência ao Senhor, o nosso Deus. Porque os desobedientes passaram por angústias, tristezas e morreram no deserto. E nós não vamos morrer no deserto. Amém? Porque aqueles que morreram no deserto, eles morreram no deserto físico, mas hoje aqueles que estão nessa caminhada na vida da igreja, e eles morreram, eles não vão morrer fisicamente, nós vamos morrer espiritualmente, e morrendo espiritualmente, você irá diretamente para o Hades, para o inferno. Então nós precisamos ouvir, obedecer, estar atento e tomar as decisões que exaltem e glorifiquem o nome do Senhor nosso Deus, porque nós estamos indo não para uma Canaã física, não para uma cidade física, mas estamos indo para a cidade celestial, que Cristo conquistou para nós lá na cruz do Calvário. E eu quero convidar você para fazer essa jornada, a jornada daqueles que iniciam aqui, e que não vão ficar no meio do caminho, como muitos ficaram, mas é a jornada que Caleb fez, para chegar na terra prometida, para vencer as lutas, as dificuldades, e olhar para as lutas e para as dificuldades, e rir para ela e dizer, não, eu creio no meu Deus. Como Policarpo, quando já aos 85 anos de idade, imagine você, uma pessoa com 85 anos de idade, pedindo para ele renunciar à fé que ele possuía, porque senão ele ia ser queimado dentro de um touro, né, de bronze. Ele seria assado ali dentro daquele animal. E ele disse para as pessoas, como é que eu vou renunciar à fé nesse Deus que cuidou de mim durante todos esses anos? Amados irmãos, é para estes testemunhos que nós precisamos olhar e contemplar, para tomarmos as nossas decisões, não por aquilo que nós sonhamos, nós queremos para a nossa vida, mas olhar para aquilo que Deus tem e que Deus quer para nós. O que nós aprendemos com Caleb? Primeiro, tomar a decisão de ficar do lado de Deus sempre. Ô pastor, mas pode a gente tomar a decisão que não seja do lado de Deus? Sim. Muitas vezes nós tomamos a decisão para ficar do lado de pessoas, ao invés de ficar do lado de Deus. Ali estavam, né, Israel, os 12 espias, e existiam dois lados. Um lado daqueles que não estavam acreditando que pudesse acontecer alguma coisa, e o lado dos dois que eles estavam acreditando que Deus tinha uma promessa e que ia conduzi-los até a Canaã prometida. Eles ficaram do lado de Deus, e contra os 10, e contra todo Israel que já estava murmurando. Você já imaginou? Que situação que se encontrou ali, né? Caleb? Você já imaginou? Imagine você aqui na igreja hoje. Aí você se levanta e vem aqui na frente para dar o seu posicionamento e dizer, olha, eu creio tão somente em Cristo Jesus. De fazer como Josué fez, né? Olha, vocês podem servir quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles estavam diante de um povo que não sabia para onde caminhar, como caminhar, que estava vivendo dúvidas, conflitos. Mas Caleb chega diante daquela multidão, imagina o friozinho que estava na barriga dele, né? As meninas vêm dançar aqui na frente, tenho certeza que elas, já quando vem aqui, já fica, né, com friozinho na barriga, e vão só apresentar, né, um louvor, uma adoração ao Senhor. Agora imagine você, Caleb, né, chegando diante de toda a multidão e dizendo, olha, eu tenho algo para dizer para vocês, que é diferente do que tudo que vocês ouviram aí. E ele pede para calar todo mundo, ele não hesitou, né? Ele enfrentou toda aquela multidão.
Conosco hoje, amados irmãos, não é diferente. Nós fomos chamados, fomos incumbidos de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de falar da palavra de Deus, de falar da vontade de Deus. Paulo, lá em 2 Timóteo 4, de 2 a 4, ele diz assim, olha, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo como coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, voltando-se para pessoas e não querendo ouvir a palavra do Senhor, o nosso Deus. Mas Paulo diz assim, né? Prega a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Nós precisamos anunciar a palavra, nós precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos saber qual é a vontade do Senhor nosso e ensinar essa palavra do Senhor nosso Deus, corrigir, independente se gostou, glórias a Deus porque você gostou dessa correção e você vai mudar de vida e você vai ser transformado e você vai servir a Cristo Jesus a partir de hoje. Se não gostou, eu não posso fazer nada, mas uma coisa eu tenho certeza, você ouviu a palavra de Deus. Quando vemos, amados, situações como essas, né? Nós precisamos intervir na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Porque é nossa responsabilidade ministrar a palavra, ensinar a palavra. E às vezes você vai estar sozinho. Às vezes você vai estar só para ensinar, para falar, para corrigir. E pode ser que as pessoas não gostem muito. Mas muitas vezes nós precisamos ser Caleb, ser João Batista, ser Elias, ser Isaías, né? Aqueles que estiveram sozinhos, se sentiram sozinhos, mas não deixaram de ensinar a palavra do Senhor nosso Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 9,16, contudo, quando prego o Evangelho, não me posso orgulhar, pois me importa a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Olha a responsabilidade que ele traz para si, né? E quando Paulo traz essa responsabilidade para si, nós também trazemos essa responsabilidade para nós, para mim, para você, para a igreja, porque Deus quer implantar o reino de Deus através da sua igreja, e o reino de Deus se implanta através da pregação, do anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz o quê? Ai de mim se eu não falar de Jesus. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Você já se sentiu assim alguma vez? Dessa forma? Quando você esteve com alguém, conheceu alguém, conversou com aquela pessoa, e um dia você descobriu, morreu. Morreu. Não acredito, morreu. Eu estive com ela, e eu não falei de Jesus para ela. E se ela foi para o inferno? Porque eu não preguei o Evangelho, que responsabilidade é essa minha? O que é que eu vou dizer para Deus? Ezequiel 3,18 fala a respeito disso também. O Senhor fala para Ezequiel, quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar àquela pessoa. Paulo diz assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque eu tenho responsabilidade, porque o Senhor me entregou essa responsabilidade de levar esse Evangelho. E às vezes você vai ter que fazer isso sozinho, não vai ter ninguém para ajudar você não, para ensinar você a levar o Evangelho, você vai ter que fazer isso sozinho, levar essa palavra sozinho, mas você vai ter que chegar e dizer, lá dentro da sua casa, na escola, no trabalho, né, onde você estiver, falar de Jesus. Porque essa é a responsabilidade. Esteja sempre do lado do Senhor. Não fique do lado da maioria. Não fique do lado daqueles que estão ali só olhando para a festa e querendo fazer festa. Fique do lado daqueles que querem servir ao Senhor, o nosso Deus. Quando nós passamos neste tempo, né,
perto das igrejas, glórias a Deus, já está melhorando o número de carros na frente das igrejas. Mas quando você desce e passa perto de uma festa, ou chega naquele point que eles abriram lá embaixo, o que tem de gente naquele lugar ali, é incrível. Nós precisamos de anunciar o Evangelho. Nós precisamos estar do lado de Deus e falar de Deus para as pessoas. Em segundo lugar, amados irmãos, nós precisamos tomar a decisão de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É interessante, amados irmãos, que o ser humano, né, por natureza, ele se acomoda às coisas boas ou ruins, né? Pode observar para você, ele se acomoda a coisas boas e ruins. Se as coisas estão bem, ele está feliz e vai. Se as coisas estão ruins, ele vai se entristecendo, ele vai se amargurando e vai se humilhando e segue da mesma forma, né? Ele tem uma dor, né? Ele vai se encolhendo por causa dessa dor, vai ficando todo torto, né? Mas não trata dessa dor, né? Ele se acostuma com ela. Se acostuma com o sofrimento, né? Ele vê que ele está ficando, né, com aquele formato de bola, né? Vai estar aquele formato de bola, fala, puxa, isso aqui já disseram que é perigoso, né? Disseram que pessoa que tem esse formatinho assim, pode infartar mais cedo, né? Mas ele não se cuida. Ele se conforma com aquilo e continua do mesmo jeito e segue em frente, sabendo que é um risco para a sua saúde, um risco para a sua vida. A pessoa tem condições de fazer um pouco mais e fazer melhor, mas ele não faz. No trabalho, em casa, ele não melhora. Ele se acomoda naquilo, deixa do jeito que está para ver como é que vai ficar. Imagine você, esse povo acomodado no deserto. Sim, já estavam acomodados, e tanto é que eles não queriam enfrentar o inimigo e não queriam seguir para conquistar a Canaã. Será que você já não está acomodado assim também? Ah, pastor, tá bom assim, ó. Eu vou na igreja de vez em quando, né? De vez em quando na escola dominical. Quando tem trabalho à noite, né? Até frequento a igreja. Ah, eu acho que tá bom assim, viu? Tá acomodado, né? Tá bom assim, né? Lá na frente da TV, lá na frente do seu celular. Ah, tá muito bom assim, né? É assim que o diabo gosta, mas é assim que ele quer te ver, né? Já ouviu falar sobre a rã na chaleira? Você põe a rã lá na chaleira com água morna e deixa o fogo aceso, ela fica ali tranquila, a hora que ela vê, ela está cozida, ela morre cozida e não pura fora da chaleira. Assim acontece com muitos cristãos, vão se acomodando, assim acontece com muitas pessoas na vida, no trabalho. Ah, tá bom assim, né? Ah, hoje é servente pedreiro, você é servente pedreiro, né? A vida inteira, né? No meu tempo falo de orelha seca, né? Lá no trabalho, tá bom assim do jeito que tá. Faz uma faculdade, menino, você precisa progredir, você precisa, né? Não, tá bom assim, deixa o jeito que está. Nos acomodamos, amados irmãos. E o povo estava acomodado no deserto, já tinha comida, né? Tinha água, tá bom aqui, vamos continuar por aqui. Mas Caleb não tinha dessa. O povo é tão acomodado, amados irmãos, que minha avó contava uma história para mim, não sei se os irmãos já viram essa história, se a sua avó já contou essa história para você. Será que sua avó já contou essa história para você? Depois vão dizer, Gi. Né? Minha avó contava que tinha um cara que era tão acomodado, que ele não quis mais trabalhar. Eu não quero mais trabalhar. Aí a família falou, não vão tratar de você. Então vai enterrar vivo. Vão enterrar você vivo. Ele falou, então que seja. Naquele tempo, não tinha caixão, né? Eles levavam a pessoa dentro de uma rede, depois chegava e jogava lá dentro do buraco. Minha avó contava que eles iam levando aquela pessoa, né? Caminha fora e perguntava, quem foi que morreu? Aí disse, não morreu, é o fulano de tal, mas ele não quer mais trabalhar e não quer mais nada na vida, então nós vamos enterrar ele vivo. Aí a pessoa falou, não faz isso não, eu dou um saco de arroz para ele. Ele levantou a cabeça lá na rede e falou assim, é com casca ou sem casca? A pessoa foi arroz com casca. Ele falou, então continua o sepultamento, continua o féretro, né? Pode? Tem muitas pessoas que estão acomodadas e não querem mais saber da vida, né? Não se interessam mais pela vida, o porquê das coisas, e fazem automaticamente.
Me lembro de uma história que nós ouvimos, né, no curso de plantação e revitalização de igreja, né, que a mãe, para fritar o peixe, ela cortava o rabo do peixe e fritava o peixe, e depois fritava o rabo do peixe. Aí a filha perguntou: mãe, por que a senhora corta o rabo do peixe para fritar? Ela falou assim: porque a sua avó fazia isso. Mãe, mas por que será que ela fazia isso? Não sei. Aí ela foi lá conversar com a avó dela: vó, por que a senhora corta o rabo do peixe para fritar? Frita o peixe, o rabo do peixe separado. Eu não sei, filho, quem fazia isso é a sua bisavó. Então vou lá conversar com ela, preciso saber o porquê, né? Aí chegou lá e falou: Bisa, por que a senhora corta o rabo do peixe para fritar? Eu falei: filha, é que quando a gente morava, né, lá no sítio, a frigideira era pequena. Então a gente cortava o rabo do peixe, porque não cabia o peixe inteiro na frigideira. E aí todo mundo continuou cortando o rabo do peixe. As pessoas vão se acostumando e vão fazendo as coisas automaticamente, sem querer saber o porquê das coisas. Você não pode chegar aqui na igreja e continuar do jeito que está, sem saber realmente qual a finalidade, qual o projeto de Deus para a sua vida. Porque sempre foi feito assim, então nós vamos continuar fazendo assim para o resto da vida. Eu sempre cheguei, sentei, ouvi os cânticos, os louvores, a adoração e fui para casa, então vamos continuar do jeito que está. Porque foi assim, sempre vai ser assim. Não podemos, amados irmãos, nos acostumar. No reino de Deus não existe lugar para os acomodados. A palavra de Deus é dinâmica, o reino de Deus é dinâmico. O Senhor disse para Abraão: sai, Abraão. O Senhor disse para Moisés: Moisés, manda o povo marchar e levanta o cajado, né? O Senhor disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O Senhor disse para Caleb, né? Olha, tudo onde você colocar a planta de seus pés será lugar abençoado. Você já imaginou? Se ele não sai para colocar o pé dele em algum lugar, jamais ele ia possuir a terra. Por quê? Porque ele tinha que pisar para possuir a terra. Que possamos, amados irmãos, ter essa disposição para ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus e servirmos ao Senhor independente da situação. Subamos sempre demonstrando a nossa fé, a nossa confiança nos cuidados de Deus na nossa vida. Não fique parado, estagnado, acomodado. Descubra o que é que Deus tem para você. Porque como nós ouvimos aqui hoje e oramos com o Betão, Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Deus tinha bênção para Caleb, mas ele tinha que, não podia se acomodar ele não, né? Ele tinha que ouvir e fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que ele seguisse em frente. E ele disse: vamos, povo, vamos subir e vamos conquistar. E por último, concluindo aqui, tome a decisão de seguir sempre pela fé, confiando no Senhor. Mas você conhece crente que tem fé, mas a fé dele é uma fé negativa? Ele tem fé, mas a sua cabeça não pensa como alguém que tem fé. Ele é aquele que ora e depois diz: mas será que vai dar certo? Sempre nós temos exemplo as crianças, né? Agora esse é da sua avó, Dona Hilda. Esse é da sua avó, Dona Hilda. Dona Hilda contou uma experiência, né? De uma família que ia sair para o culto. E aí reuniu a família para orar. O pai, a mãe, os filhos, né? E eles oraram e falaram: Senhor, mas está um tempo de chuva. E nós vamos sair para ir para a igreja. Senhor, o Senhor segura essa chuva para que a gente possa chegar na igreja com tranquilidade e segurança. Em nome de Jesus, amém. Aí vão sair, primeira coisa que o pai pega, o que é? O guarda-chuva. Aí o filho fala assim: mas pai, o senhor não orou para Deus segurar a chuva? Por que o senhor vai levar o guarda-chuva? Se você não orou, então por que você não está crendo? Nós precisamos aprender que nós temos que orar, e o realizar não é nosso, o realizar é de Deus. Às vezes você vai visitar uma pessoa, mas essa pessoa, ela está, infelizmente,
né? É final, não tem mais jeito. Mas você, como cristão, você vai chegar lá e vai orar por cura. Por que motivo? Porque eu creio no Deus de milagres. Ah, mas e se não acontecer? Problema é daquele que é Senhor soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, né? Você é uma pessoa de fé, mas que tem a cabeça também positiva, ou uma pessoa de fé que tem a cabeça negativa? Ah, eu acho que não vai dar certo não, né? Você é uma pessoa que frequenta a igreja, ou é aquela pessoa que já aprendeu a confiar no Senhor e se posicionar no Senhor e dizer: vamos, tomemos posse, porque certamente nós venceremos, nós prevaleceremos. Já observou aquela pessoa que começa perdendo, né? Porque ela já começa olhando pelas incapacidades dela. Ah, mas eu não posso. Ah, eu não sei. Você quer dar uma oportunidade para a pessoa e a pessoa fica assim: ah, mas eu não sei, acho que eu não posso, acho que eu não consigo. A pessoa já começa perdendo. Você já imaginou se Davi olhasse por ela dessa forma para lutar com Golias? Mas não foi assim que ele olhou. Ele falou: pô, você vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o nosso Deus. Se Caleb olhasse para o povo, o desânimo do povo, deixa eu fazer uma pergunta: tem gente desanimada perto de você? De vez em quando você encontra alguns desanimados nessa vida aí, toma cuidado com essas pessoas, viu? Toma cuidado, fica perto não, fica perto não. Josué e Caleb disse para aqueles: ó, vamos embora, toma atento, gente. Olha e pensa com fé, com o coração. Pensa aquilo que Deus pode fazer. Vamos, porque nós prevalecemos. Eu quero concluir aqui, amados irmãos, lendo para você Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, aqui porque é a parte quando Caleb vai tomar posse lá da terra. Josué 14, eu quero ler com você apenas alguns versículos. Vai lá, o 10. Eis agora, Senhor, me conservou em vida, como prometeu 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. 45 anos tinham se passado. Eu sei que você está orando, né? E talvez você já esteja desesperado porque não aconteceu ainda e não veio a resposta da sua oração. Não desanime. Não deixa aqueles, né, que tem aqueles pensamentos positivos. Ah, mas não vai. Não, continue crendo, continue confiando. O versículo 11: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar dele. Versículo 13: Josué abençoou e deu a Caleb, o filho de Jefoné, Hebrom em herança. Só Josué e Caleb receberam a herança na Canaã prometida. Por isso eu quero desafiar você aqui nessa noite. 2023 precisa ser um ano de decisões para a sua vida. Você precisa fazer a diferença esse ano e ser a diferença na sua vida em particular. Preste bem atenção, na sua vida particular. Você precisa chegar no final desse ano e dizer: obrigado, Senhor, porque esse ano eu fui uma pessoa muito, muito abençoada. E eu estou muito, 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 muito feliz. Glórias ao Senhor pela minha vida. Mas eu não estou falando só na questão que às vezes você esteja pensando financeira, na questão de saúde. Estou falando em tudo, em tudo. Você ter tudo debaixo da bênção do Senhor nosso Deus.
como Josué e Calebe. Mas para isso, tome a decisão de estar sempre com o Senhor nosso Deus, fazendo a vontade de Deus. Pode ser que seja você sozinho, na escola, no trabalho, em casa, é só você que crê no Senhor, mas se levante e prevaleça como Calebe, dizendo: não, nós vamos seguir pela fé, porque o Senhor tem essa bênção para nós. Ainda que você esteja sozinho, permaneça confiando no Senhor. Em segundo lugar, creia. Diga como Calebe, vamos subir e vamos possuir. Sempre, suba sempre, possua sempre pela sua fé. Creia. O nosso Deus é um Deus de promessas. E por último, amados irmãos, lembre-se daquilo que Calebe disse: nós vamos prevalecer contra eles. Não importa o que esteja acontecendo, você vai prevalecer para a glória do nome do Senhor nosso Deus, porque o projeto dele para a sua vida não é só aqui, mas é também na eternidade. O seu nome está escrito no livro da vida. E como igreja, nós precisamos implantar o reino de Deus em nós, em cada um de nós, em toda a igreja, e a igreja ser esse instrumento de plantação do reino de Deus na sociedade. Amém? Pregue o evangelho, anuncie o evangelho e ensine as pessoas a viver nessa fé. Feche teus olhos e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno e Maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais este dia de vida e saúde que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, por esse momento de culto, de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Quando, Deus, podemos ouvir, Senhor, Deus, quando podemos ver, Senhor, adoração diante do Teu altar, Pai. Recebe o nosso louvor, Pai. Perdoa, Senhor, Deus, as nossas faltas. Perdoa, Senhor, Deus, os nossos pecados. E ajuda-nos, ó Deus, a caminhar, Senhor, segundo o Seu querer e a Sua vontade, Pai. Livra-nos, ó Deus, de querer andar com os homens, segundo o coração dos homens, segundo o olhar dos homens, Pai amado. Ajuda-nos, Pai, a fugir, Senhor Deus, da visão dos homens, e ajuda-nos, ó Deus, a andar olhando tão somente com os olhos da fé, Senhor, do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a levar essa palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa responsabilidade que Paulo tinha de levar o seu evangelho e dizer: ai de mim se eu não falar do evangelho, para que vidas, Senhor Deus, não estejam sendo desperdiçadas, Senhor, vidas estejam sendo lançadas no inferno, porque, ó Deus, os cristãos têm deixado de pregar o seu evangelho, Senhor. Livra-nos, ó Deus, do comodismo, Senhor, e leva-nos, ó Deus, a ter uma vida de fé, uma fé dinâmica, Senhor, meu Deus. Leva-nos, ó Deus, a ter a esperança, Senhor, meu Deus, de Calebe, Senhor, meu Deus, que nós vamos subir, nós vamos conquistar, e também, ó Deus amado, nós vamos prevalecer e vamos receber, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta vida e na eternidade em Cristo Jesus, Pai. Nós oramos agradecidos pelas vidas dos irmãos que estão aqui, Senhor, por aqueles que estão nos vendo, Senhor, meu Deus, pela internet, Senhor, que o Senhor esteja abençoando e levantando e colocando cada um, Senhor, meu Deus, dentro, ó Pai, do seu querer, da sua vontade, do seu projeto, para que viva uma vida que vale a pena ser vivida em Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. Amados,